Temos que considerar juntos se o cérebro, que agora opera apenas parcialmente, tem a capacidade de funcionar inteiramente e completamente. Agora estamos usando apenas uma parte dele, o que podemos observar por nós mesmos. Podemos perceber que a especialização que pode ser necessária produz o funcionamento de apenas uma parte do cérebro. Se somos cientistas nos especializando nessa matéria, naturalmente apenas uma parte do cérebro funciona. Se somos matemáticos, dá-se o mesmo. No mundo moderno temos que nos especializar e estamos perguntando se, mesmo assim, é possível permitir ao cérebro que opere inteiramente e completamente. E outra pergunta que fazemos é a seguinte: o que vai acontecer com a humanidade, com todos nós, quando o computador sobrepujar o homem no pensamento, em exatidão e rapidez, como dizem os especialistas? Com o desenvolvimento do robô, o homem terá apenas talvez 2 horas de trabalho por dia. Isso poderá acontecer num futuro previsível. Então, o que fará o homem? Será ele absorvido pelo campo da diversão? Isso já está acontecendo. Os esportes estão se tornando mais importantes. Existe o assistir à televisão e existem as variedades de entretenimento religioso. Ou ele se voltará para o interior, o que não é um entretenimento, mas algo que exige grande capacidade de observação, exame e percepção não pessoal. Estas são as 2 possibilidades. O conteúdo básico da nossa consciência humana é buscar o prazer e evitar o medo. Estará a humanidade cada vez mais seguindo o entretenimento? Esperamos que essas reuniões não sejam uma forma de entretenimento. Agora, pode o cérebro ser totalmente livre para funcionar inteiramente? Porque qualquer especialização ou seguir qualquer caminho, uma determinada rotina habitual ou modelo, inevitavelmente implica que o cérebro está funcionando parcialmente e, portanto, com energia limitada. Vivemos numa sociedade de especialização. Engenheiros, físicos, cirurgiões, carpinteiros e as especializações das crenças, dogmas e rituais particulares. Certas especializações são necessárias, tais como a do cirurgião ou a do carpinteiro. Mas, apesar disso, pode o cérebro funcionar completamente, inteiramente e, portanto, possuir uma energia extraordinária? Esta é, acho, uma questão muito séria, a qual temos que indagar juntos. Se observarmos a nossa própria atividade, descobrimos que o cérebro funciona de modo muito parcial, fragmentariamente, resultando que a nossa energia torna-se cada vez menor à medida que envelhecemos. Biologicamente, fisicamente, quando somos jovens, somos cheios de vitalidade. Mas ao sermos instruídos e depois seguimos um modo de vida que necessita de especialização, a atividade do cérebro torna-se reduzida, limitada e a sua energia torna-se cada vez menor. Embora o cérebro possa ser obrigado a ter uma determinada forma de especialização, não especialização religiosa, porque isso é superstição, como o cirurgião, por exemplo. Será que ele também pode operar integralmente? Ele só pode operar integralmente com a tremenda vitalidade de 1 milhão de anos, quando é completamente livre. A especialização que agora é necessária para fazer a vida pode não ser necessária se o computador assumir o comando. Ele não assumirá o comando da cirurgia, obviamente, não assumirá o sentimento da beleza, como quando olhamos para as estrelas à noite.
mas pode assumir totalmente o comando de outras funções. Pode o cérebro humano ser totalmente livre, sem qualquer forma de ligação? Ligação a determinadas crenças, experiências e assim por diante? Quando o cérebro está ocupado com problemas, com especialização, com um modo de vida, ele está numa atividade limitada. Mas quando o computador assumir o comando, essa atividade se tornará cada vez menor e, portanto, gradualmente irá se deteriorando. Isso não é uma coisa para o futuro, está realmente acontecendo agora, se observarmos a nossa própria atividade mental. Pode a consciência de vocês, com seu conteúdo básico de medo, da busca do prazer, com todas as implicações do pesar, da dor e do sofrimento, sendo magoado interiormente, assim por diante, tornar-se totalmente livre. Podemos ter outras formas de consciência. Consciência de grupo, consciência racial, consciência nacional. A consciência do grupo católico, do grupo hindu e assim por diante. Mas, basicamente, o conteúdo da nossa consciência é o medo, a busca de prazer e a dor resultante, o sofrimento e, por fim, a morte. Isso compreende o conteúdo central da nossa consciência. Estamos juntos, observando todo o fenômeno da existência humana, que é a nossa existência. Somos a humanidade porque a nossa consciência, seja de um cristão que vive no mundo ocidental, a de um muçulmano no Oriente Médio, ou a de um budista no mundo asiático, é basicamente o medo, a busca do prazer e a interminável carga de dor, mágoas e sofrimento. A nossa consciência não é pessoal. Isso é muito difícil de aceitar porque fomos tão condicionados, tão instruídos que resistimos ao fato real de que não somos, de modo algum, indivíduos. Nós somos a humanidade toda. Essa não é uma ideia romântica, não é um conceito filosófico, não é absolutamente um ideal. É um fato, se examinarmos cuidadosamente. Assim, temos que descobrir se o cérebro pode ficar livre do conteúdo da sua consciência. Senhores, por que os senhores ouvem o conferencista? Será que é porque, ouvindo o conferencista, estão ouvindo a si mesmos? É isso que está acontecendo? O conferencista está apenas fazendo uma observação, agindo como um espelho, no qual vocês veem a si mesmos, veem a realidade da sua própria consciência. Não é a descrição que o conferencista está observando, o que se torna apenas uma ideia se vocês nada mais fizerem do que acompanhá-la. Mas se, através da descrição, vocês mesmos perceberem realmente o estado de suas mentes, a sua própria consciência, então ouvir o conferencista tem uma certa importância. E se no final dessas palestras vocês disserem para si mesmos, eu não mudei por quê? É culpa sua. Você falou, talvez durante 50 anos, e eu não mudei. Será culpa do conferencista? Ou se dizem, eu não fui capaz de pôr em ação isso. Naturalmente é culpa do conferencista. Então vocês se tornam cínicos e fazem todas as espécies de coisas absurdas. Assim, por favor, tenham em mente que estão ouvindo não tanto o conferencista, como olhando para a sua própria consciência. Através da descrição feita por meio das palavras, que é a consciência de toda a humanidade. O mundo ocidental pode acreditar em determinados símbolos religiosos e rituais. O mundo oriental faz o mesmo. Mas por trás de tudo isso
está o mesmo medo, a mesma busca de prazer, a mesma carga de cobiça, dor, de ser magoado e querer se sair bem. Tudo isso é comum a toda a humanidade. Assim, ao ouvir, estamos aprendendo a respeito de nós mesmos, não apenas acompanhando a descrição. Estamos realmente aprendendo a olhar para nós mesmos e, portanto, produzindo uma liberdade total, na qual todo o cérebro pode operar. Afinal, a meditação, o amor e a compaixão são operações de todo o cérebro. Quando há a operação do todo, há ordem integral. Quando há a ordem integral interior, há liberdade total. E só então que pode haver alguma coisa intemporalmente sagrada. Isso não é uma recompensa, não é algo a ser obtido. Isso que é eternamente intemporal e sagrado acontece apenas quando o cérebro está totalmente livre para funcionar em plenitude.